Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História. Nesta aula, eu vou falar a pedido de alguns alunos sobre a Revolução Francesa. Evidentemente, de maneira bastante resumida, né? E eu vou me basear na obra de História do Alfredo Bolos. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos entender os antecedentes da Revolução Francesa. Olha, a França tinha 28 milhões de habitantes, mais ou menos, na época, no século XVIII. Era o país considerado o mais populoso da Europa. No entanto, era também considerado um dos mais injustos. Nós tínhamos aqui a presença da monarquia absolutista, que vai concentrar nas suas mãos todos os poderes, né, nas mãos do monarca. Né? Então, o rei vai concentrar todo o poder e a sociedade ela vai ser uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? Né? Nós temos estamentos, né? Nós temos classes. A França nós tínhamos o clero e a nobreza que tinham enormes privilégios e o rei ali impondo sua vontade, sendo considerado inclusive um representante de Deus na terra, e ela era dividida em 3 ordens ou estados. O primeiro estado seria o clero, que vai representar a igreja, que tinha mais ou menos 120 mil pessoas. O segundo estado era a nobreza, que era composta pela corte, que girava em torno do rei, pela nobreza provincial e pelas pessoas que, embora talvez não tenham nascido de família nobre, acabaram se enriquecendo e foram comprando títulos de nobreza. A nobreza ainda correspondia a um total de 360 mil pessoas. Então, qualquer um poderia chegar a ser nobre, dependendo do seu grau de ascensão social. E o terceiro estado, ele era formado pela maioria da população. Então, nós tínhamos ali burgueses, nós tínhamos trabalhadores, artesãos, camponeses e um grande contingente de pessoas desempregadas, de famintos, marginalizados. Mas o grande contingente populacional, na verdade, eram camponeses, que correspondiam a cerca de 80% da população francesa. Muito bem, então nós temos essas classes, né, ou estamentos. Esses camponeses, que seria a classe menos privilegiada, né? Muitos desses camponeses, eles estavam presos aos senhores feudais. Ou seja, aqui a gente pode perceber um resquício ainda do feudalismo, que já tinha acabado séculos antes. Então a gente vê que a França ainda estava atrasada em relação a isso. Nós vimos lá a passagem do feudalismo para o capitalismo, etc. Isso vai contribuir, inclusive, para o agravamento da crise econômica, por causa, primeiro, os luxos da nobreza. A gente tem que sustentar o luxo da nobreza e ainda tem a concentração dos impostos na maioria da população mais pobre, em especial esses camponeses. Então, logicamente, nós vamos ter uma multidão de desempregados camponeses que vão ser empobrecidos em razão das altas taxas de impostos, né, e o luxo sendo sustentado. Um outro fator interessante é o iluminismo, que a gente já falou em aulas anteriores. Nós já falamos sobre o iluminismo e é importante a gente perceber que ele foi um dos responsáveis pela mobilização que vai favorecer a Revolução Francesa, porque ele vai disseminar ideias que vão se tomar forma de protesto. Então, o iluminismo ele foi fundamental, assim como foi no Brasil, como foi em outros países, né? Na França, naquele momento, o iluminismo foi fundamental para que a Revolução acontecesse. Mas vamos por partes, vamos começar lá da França do Antigo Regime. Como é que era a França no Antigo Regime? Já comecei falando, né? A maioria da população, ela vivia e trabalhava no campo. Mas, devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e seus preços eram altos. E como na década de 1780 as inundações e secas eram frequentes, né? Então eram alternadas dessa forma, então o que vai acontecer quando você tem inundação e seca? Os alimentos, os preços dos alimentos vão disparar, né? E a fome vai atingir principalmente os mais pobres e vai gerar uma grande insatisfação social. Então, lógico, né? Enquanto o pessoal está tranquilo, mas na hora que vem a seca, vem a inundação, os alimentos encarecem. A burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista, como eu disse, que concentrava o poder na mão do rei, do monarca. E por quê? Tinha que sustentar os altos gastos da monarquia e, para isso, aumentava os impostos e encarecia os preços das mercadorias. E como o poder de compra da maioria da população vinha cada vez mais diminuindo, muitas empresas faliam e isso gerava desemprego. Então, a burguesia estava ali reivindicando, mas para pagar os altos luxos lá, eles também aumentavam seus preços e isso ia causando uma situação calamitosa, né? Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI ele precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E, ao mesmo tempo, a gente viu a fome, o desemprego, a insatisfação, isso tudo vai aumentando
a crise no antigo regime. Diante dessa grave situação, o rei ele vai convocar uma assembleia conhecida como Assembleia dos Estados Gerais. Essa assembleia foi composta por representantes dos 3 estados, o clero, a nobreza e o terceiro estado, que, como eu disse, os mais pobres. Essa assembleia não era consultada há 175 anos, então ele viu aquele momento ali, vamos tentar negociar, vai resolver essa crise e tal. Nessa assembleia, cada estado tinha direito a um voto. Olha que problema, né? Cada estado tem direito a um voto, mas você vai tirar do clero e da nobreza o poder? Então, o clero e nobreza reunidos, eles tinham 2 votos contra apenas um do terceiro estado, que eram os mais pobres. Por isso, o clero e a nobreza, eles estavam certos de que teriam controle da situação. Mas, o que aconteceu? Os membros do terceiro estado, eles lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça. Isso é, por pessoa, porque o terceiro estado era muito maior, né, e não por estado. Em maio de 1789, a Assembleia dos Estados Gerais ela se reuniu para debater a situação do país. No dia 4 de julho de 1789, assim que se espalhou a notícia de que o rei mandaria reimprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas e começaram a fazer maior bagunça, né? Saquearam depósitos de armas, de alimentos e, com o apoio dos soldados do exército, eles invadiram e tomaram a Bastilha. A Bastilha, na verdade, gente, era uma prisão abandonada e tal, mas era o símbolo do absolutismo. Então, ela tem um valor simbólico, não é o prédio, é o símbolo, né? Ela simboliza o poder do monarca. Então, com a chegada da notícia da queda da Bastilha, ou seja, da tomada da Bastilha, ao interior, os camponeses eles começaram a invadir os castelos, pôr fogo nos registros de dívidas, nos documentos que envolviam cobrança de impostos, e pressionada pelo avanço da revolução na cidade e no campo, em 4 de agosto de 1789, a Assembleia Nacional Constituinte vai abolir a servidão, os dízimos e os privilégios do clero e da nobreza, pondo fim ao que restava do feudalismo na França. Nós vimos lá que o feudalismo, a característica é isso, né? 2 classes dominando, era o clero e nobreza, não é isso? E a burguesia querendo ascensão social ali. A França ainda estava nesse momento ainda, parece que ela ainda estava atrasada. No dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia vai aprovar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso é muito importante, por quê? Essa declaração ela vai reconhecer o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e, inclusive, a resistir a qualquer tipo de opressão. Essa declaração é importante até para nós ainda hoje, na nossa realidade, no nosso contexto atual, para a gente evitar, inclusive, isso, né? Os desmandes de um poder que se concentra. A Constituição ela vai desagradar profundamente o rei da França, porque ele vai perder poder. Então, ele vai se aliar aos reis da Áustria e da Prússia, que é a atual Alemanha, uma parte da Alemanha, né? A uma parte da nobreza e do alto clero francês, que também estavam indignados com a perda de privilégios. Aliadas, né, essas forças vão montar um exército e vão invadir a França. A Assembleia declarou a pátria e perigo, e os franceses pegaram em armas para defender seu país. O rei vai fugir acompanhado de sua família, mas ele foi reconhecido e acabou sendo preso. Populares se juntaram ao exército francês, que com isso ganhou forças para vencer os estrangeiros na Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792. Então, logo após essa vitória contra a monarquia, eles elegeram às pressas uma convenção nacional, isso é, uma assembleia que foi encarregada de elaborar uma nova constituição. Então, é como uma constituinte, né, para poder criar uma constituição. Os membros da convenção, eles foram eleitos pelo voto universal masculino e não mais pelo voto baseado na renda do cidadão. Já ajudou, né? Ainda está excluindo as mulheres, mas já houve um avanço. A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república. Então aqui nós temos a proclamação da república. Composta por cerca de 750 deputados, a convenção ela vai abrigar 3 importantes grupos políticos, né, muito falados aí. Então nós temos os girondinos. Os girondinos eles representavam a alta e média burguesia, ou seja, os banqueiros, os armadores, industriais, comerciantes.
E os girondinos, eles defendiam o voto censitário, o direito à propriedade privada, e eles eram contrários à participação popular na Revolução. Já os jacobinos, eles representavam, sobretudo, a pequena burguesia, funcionários públicos e lojistas. E o que eles defendiam? Eles defendiam um governo forte, o voto universal, não mais censitário, e a participação popular no processo revolucionário. Eles eram liderados por deputados eleitos por Robespierre, né, que é também um importante nome nessa revolução. E por último, nós temos Pântano, que era composta por deputados que agiam conforme seus interesses imediatos, ora apoiando os girondinos, né, e ora apoiando os jacobinos, ou seja, eles eram em cima do muro. Eles sentavam-se no centro da convenção, então uma hora eles apoiavam um, uma hora eles apoiavam outros, eles iam balançando de acordo com a corrente. O rei Luís XVI, que foi acusado de traição à pátria, ele foi levado a julgamento. Os girondinos, eles queriam absolvê-lo, como a gente viu, os girondinos e jacobinos ali se opondo. Os jacobinos desejavam condená-lo. Após um mês de intensos debates e mais de 90% dos deputados da convenção acabaram declarando Luís XVI culpado. No cofre do rei, segundo eles, havia provas dos acordos que ele fizera com os monarcas estrangeiros, inclusive combinando a invasão da França. Então, em janeiro de 1793, o rei ele foi executado em praça pública, sob uma chuva de aplausos dos populares. Então, na verdade, é exatamente isso, é um tipo de nacionalismo também que aflorou naquele momento. A execução do rei gerou reações internas e externas. A Inglaterra, ela se uniu a outros países monarquistas e formou com esses países uma coligação para atacar a França revolucionária. Os jacobinos, por sua vez, também reagiram, criando órgãos especiais, para defender a Revolução. Entre eles, o Comitê de Salvação Pública, que era responsável pelo controle do exército e da política, de julgar as pessoas consideradas inimigas. Então você tem ali mobilização de ambos os lados, uns querendo favorecer a Revolução e, lógico, as outras nações com medo, porque nós tínhamos monarquia em outros países. Então, como é que você vai proclamar a república em todos os países? Não, os outros países estavam com medo ali da Revolução se expandir. À frente do Comitê de Salvação Pública estava o que eu falei, o Robespierre, que era o verdadeiro chefe de governo. Para conter a crise social e financeira em que a França estava mergulhada, o comitê vai acabar então tomando as primeiras decisões econômicas, vai distribuir terras dos nobres entre milhares de camponeses. Isso é importantíssimo, um tipo de reforma agrária. Vai abolir a escravidão nas colônias francesas, vai tornar o ensino primário obrigatório e gratuito e vai tabelar os preços dos gêneros de primeira necessidade que vinham subindo diariamente, ou seja, os alimentos, As pessoas, os pobres, eles estavam cada vez mais pobres e não só pobres, mas passando fome, miséria. Então esses alimentos que eram gêneros de primeira necessidade, eles pararam de subir. Essas medidas, elas contentavam as camadas populares, só que desagradavam os girondinos. Então houve uma tensão entre esses grupos. Foi aumentando essa tensão, ainda mais com o assassinato do líder popular por uma mulher ligada aos girondinos. O nome dele era Marat. O assassinato de Marat contribuiu para que o governo jacobino intensificasse a repressão, e as pessoas suspeitas de conspirar contra a Revolução passaram a ser condenadas à morte, sem interrogatório ou direito de defesa por um tribunal do governo. Assim, milhares de pessoas acabaram sendo mortas na guilhotina. Nesse período, que é conhecido como período do terror, o medo tomou conta dos franceses. Uma nova Constituição, elaborada em 1795, manteve a República e restabeleceu o voto censitário e confiou no governo um diretório composto de 5 deputados. O governo do diretório também vai encontrar sérias resistências, tanto por parte dos jacobinos quanto por parte dos monarquistas. Então você ainda tinha pessoas que eram a favor da monarquia, até mesmo dentro da França. Além disso, os jornais diziam que a França precisava de um homem enérgico, respeitado e principalmente admirado. Para quê? Para salvar a pátria. Então apareceu esse nome tão famoso, o jovem general Napoleão Bonaparte, que reuniu todas essas características.
né? Então, o que acontece? Um dos motivos da sua fama era seu excelente desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. E aí, em 10 de novembro de 1799, 18 Brumário, segundo o calendário republicano, Napoleão, ele apoiado por políticos burgueses e por militares, ele vai acabar tomando o poder. Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário, exatamente por causa da data. Essa data tem servido inclusive para marcar o final da revolução que foi iniciada na França 10 anos antes.